Fala pessoal, beleza? Galera, seja bem-vindo aí a nosso mais outro evento, né? Destruindo o Edital. Agora na parte de desenvolvimento de sistemas, eu trouxe para vocês dois assuntos que eu gostaria de compartilhar ah, o que eu fiz assim de trabalhos recentes, né? Assuntos. Então eu trouxe aí a programação orientada a objetos, trazendo os principais tópicos para que vocês possam entender o que é mais cobrado, ok, pelas bancas, e eu trouxe também as questões de 2019. Além disso, nós teremos em seguida a parte de padrões de projeto, também outro tópico muito importante, que, ao meu ver, se você for começar a estudar, e é uma dica que eu trago para vocês, que é o seguinte: a gente começa sempre pela parte de lógica e programação, ok? A parte de você entender o que é algoritmo, você tentar criar uma lógica sequencial de passos para resolver algum problema. Por exemplo, a soma de dois números, você vai precisar, por exemplo, de duas variáveis para sair lá no outro lado, né, o total, a soma dessas duas variáveis, ok? Então isso você vai aprendendo ali na parte de pseudocódigo, na parte de algoritmo, e você vai entendendo essa parte que você vai começar a ter a visão de programação, ok? E aí um passo a mais seria a parte da programação orientada a objetos, onde você vai começar a entender como pensar em forma de abstrair modelos, né, abstrair entidades do mundo real e trazer para a sua programação, ok? Na geração de classes, para instanciar, ok? Para serem instanciadas e criadas a partir delas, e criar objetos a partir delas, ok? Por exemplo, você pode mapear dentro de um domínio de informação uma classe chamada professor. Dentro da sua aplicação, você vai ter uma classe, ok, que vai gerar objetos a partir dela. Então você pode ter vários objetos: Rogério, Joses, Wellington, Tiago, Washington e por aí vai. Ou seja, você tem uma descrição, que são as classes, e você tem os objetos, que são as informações que realmente vão trabalhar ali uns com os outros dentro da sua aplicação que está rodando, que está sendo executado, beleza? Depois disso, você pode começar a se deparar com várias situações quando você está projetando a sua aplicação de forma orientada a objetos. Então, essas situações, muitas vezes são situações corriqueiras. Você vai ter, então, uma série de padrões que você pode seguir, ok? Que são, na verdade, um catálogo, ok? De ideias, essas ideias, cada uma dessas ideias, cada um desses padrões, vão tratar de uma situação, ok? De uma situação corriqueira que acontece em vários projetos. Por exemplo, você pode tentar definir que em seu projeto você tem apenas uma instância de uma classe, ok? Para toda a sua aplicação. Então, vamos supor que você tenha um professor único, ok? Para todos os cursos. Então, para você fazer com que sua classe ela não seja geradas várias instâncias, vários objetos, e eu quero que ela somente tenha um objeto a partir dessa classe, então eu posso me deparar com essa situação. Então, eu posso ir lá no catálogo de soluções, de padrões e verificar qual é o padrão que eu posso seguir. E aí, pessoal, nós temos, por exemplo, o padrão criacional singleton, onde eu defino que, para toda a minha aplicação, eu vou ter apenas uma instância de uma classe, ok? Então, vejam que vamos montando ali o quebra-cabeça, vamos subindo em degraus de conhecimento, passando pela lógica, depois vamos ter o conhecimento da programação orientada a objetos, e depois nós vamos ter uma visão mais de projetos. Então é mais para a questão projetista, uma visão mais para arquiteto, ok? Bom, saibam que a gente não está perdendo tempo, porque com essas informações que eu estou passando para vocês, pessoal, vamos dizer assim, resumindo o que nós vamos ver durante o decorrer, então, desse nosso evento. Perfeito? Então, vamos lá, galera.
Pessoal, vamos começar então com a programação orientada a objetos. O que eu trouxe para vocês da parte de dicas, da parte de visão geral. Galera, nós temos 6, perfeito? Nós temos 6 conceitos-chave da PO. Nós temos a abstração, que consiste em focalizar nos aspectos essenciais inerentes a uma entidade, ignorando propriedades acidentais, ou seja, deixando para um tempo posterior como você vai implementar essa entidade, por exemplo. Ou seja, a partir da abstração, pessoal, você pode começar a ter um modelo mais conceitual do domínio da informação da sua aplicação. Você vai começar a entender, o analista vai começar a ter o conhecimento, ok, prévio da questão do que ele está tentando modelar. Então ele começa a entender quem são as entidades que fazem parte daquele domínio, ok? Mas aí, pessoal, questões de como você vai implementar essa entidade, como você vai criar essa classe, como é que vai ser a estrutura das classes, ou seja, essas questões um pouco mais acidentais nesse início, a gente deixa para uma posterior fase, para que a gente possa ter mais conhecimento e então mais experiência para saber o que vai fazer. Por enquanto, a gente pode apenas focar em aspectos essenciais que nós precisamos somente para a gente poder entender de uma forma de conhecimento inicial o domínio da sua informação, ok? E então, pessoal, a partir da abstração, você vai começar a gerar duas outras informações, que são, primeiro, as classes, que encapsulam dados e abstrações procedurais, ou seja, nós vamos descrever atributos e métodos necessárias para descrever o conteúdo e o comportamento de alguma entidade do mundo real. Por exemplo, pessoal, nós podemos, a partir das classes, nós podemos encontrar, quando eu estou ali modelando, por exemplo, um sistema para o Gran Curso, né, um sistema de gerenciamento de professores e cursos, eu posso chegar, o dono aqui do Gran Curso vai falar para mim, falar assim, Rogério, no nosso sistema eu tenho que ter um cadastro de professores. Aí eu já começo a entender que existe uma entidade do mundo real, dentro do nosso domínio de informação do Gran Curso, do gerenciamento do Gran Curso, onde eu tenho uma classe chamada professor. Pessoal, aqui, nessa classe, nós vamos encapsular atributos e métodos. Esses atributos vão descrever o conteúdo e os métodos vão descrever o comportamento de alguma entidade. E essa entidade, pessoal, ela vai ser uma instância da classe professor. Então, por exemplo, Rogério, professor Rogério. Então, a partir de uma descrição, que nessa descrição nós temos a descrição de dados e abstrações procedurais, podemos gerar uma entidade do mundo real, ok? Bom, se eu tenho minhas classes, pessoal, eu vou gerar, então, os meus objetos a partir dessas classes. Então, as classes são como categorias de objetos. E os objetos são instâncias das classes. Ou seja, quando eu instancio uma classe, eu crio um objeto. Perfeito? Eu nunca digo instanciar objeto, pessoal. Você pode ver várias questões. Às vezes acontece isso. Às vezes acontece lá, um objeto instanciado. Não, é um objeto criado. Esse objeto criado, ele vem a partir da instanciação de uma classe. Quando nós, por exemplo, na linguagem Java, a gente faz new classe, né, chamando ali o construtor. Então, a partir de uma categorização, ou seja, a partir de uma classe, nós podemos gerar os objetos, que são as peças-chave do entendimento do conceito da PO. É o principal cara, então, aí no conceito de PO. Perfeito? Ok? E então, pessoal, nós temos mais 3 conceitos-chave. Eu falei para vocês que são 6, né? Nós temos, então, o encapsulamento, ou seja, a habilidade de esconder características intrínsecas de um dado objeto de outros. Ou seja, um objeto, pessoal, ele somente vai ter, ok?
vamos supor aqui que nosso objeto tem aqui uma muralhazinha, e essa muralha, pessoal, é como se fosse, né, com várias janelas, então é como se fosse os métodos. Então, um outro objeto, só vai conseguir falar com o primeiro objeto através de envio de mensagens. Ou seja, nada mais é do que eu chamar um objeto e, a partir desse objeto, um método que eu estou chamando a partir dele. Perfeito? Então, um objeto, vamos supor que o Y vai enviar uma mensagem para o objeto X, chamando um método para ele. E, pessoal, o método que foi chamado de X é que vai saber trabalhar com os atributos de instância do próprio objeto X. Ou seja, o objeto Y, ele, no caso, a gente tem que fazer com que, ao máximo possível, isso não ocorra, mas o objeto Y, pessoal, não pode acessar de forma direta as informações, as características intrínsecas do objeto X. Para isso, o objeto X disponibiliza os métodos. E esses métodos, pessoal, são definidos através de classes, ok? Isso é encapsulamento, perfeito? E nós temos mais dois tópicos, dois conceitos, então, chave da PO. A herança, que significa que uma classe é outra, ou seja, por exemplo, homem é um mamífero. Então, eu posso dizer que mamífero é uma superclasse de homem, e o homem é uma subclasse, ok? Beleza? A PO permite que classes herdem o estado e o comportamento comumente utilizados de outras classes. Pessoal, e quando uma subclasse, por exemplo, homem, herda um método da sua superclasse, por exemplo, mamífero, herda um método, vamos supor que nós tenhamos na classe mamífero locomover-se. Homem, a subclasse homem, herdou esse método locomover-se, só que deu uma implementação específica, ou seja, ele sobrescreveu o método locomover-se. Pessoal, acontece a sobrescrita quando o método da subclasse, o método na subclasse, que eu defini na subclasse, tem a mesma assinatura que o método herdado a partir da superclasse, ok? Beleza? Então, quando isso acontece, pessoal, de método sobrescrito na subclasse, nós estamos falando de um principal conceito de polimorfismo. Por isso que eu sempre digo que polimorfismo é uma consequência, o principal conceito de polimorfismo é a consequência de herança. É a propriedade de duas ou mais classes derivadas de uma mesma superclasse responderem à mesma mensagem, cada uma de uma forma diferente. Eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho, ok? Galera, mas alguns autores dizem que há 4 pilares da PO. Então, nós temos 6 conceitos-chave da PO e 4 pilares. Mas não se preocupem, ok? Por que eu digo isso? Pessoal, dos 6 conceitos-chave, nós temos aqui nos pilares abstração, encapsulamento, herança e polimorfismo. Então, sobrou classe e objeto, não é isso? Para a gente poder formar os 6 conceitos-chave. Pessoal, classes e objetos são desdobramento do conceito de abstração. Nós estudamos, ok, a abstração de uma forma separada de classes e objetos, e isso a gente vê nos nossos cursos de PO, aqui no Gran Curso, perfeito? Porém, aqui na parte da definição de pilares da PO, a abstração, pessoal, se desdobra em classes e objetos. E continuando, nós temos encapsulamento, herança e polimorfismo, ok? Beleza? Então, se vier uma questão falando que são os 4 pilares, beleza, pode marcar certo. E a partir da abstração, nós temos 2 desdobramentos, classes e objetos. Beleza, pessoal? Galera, eu vou colocar para vocês os 2 tópicos principais que são mais cobrados na PO. Independente aí de ano, ok? Apesar da gente estar focando aqui em 2009, aliás, em 2019,
Foi muito para trás, né, de uns anos. Pessoal, apesar de a gente estar focando aqui na parte de 2019, eu trago para vocês os dois tópicos que mais cobram, são mais cobrados questões: herança e polimorfismo. Herança, pessoal, como nós vimos, significa que uma classe é outra. Homem é um mamífero. É a propriedade dos objetos que permite a criação de uma hierarquia entre eles. Ok? Onde os descendentes herdam dos seus ancestrais seu código, sua estrutura de dados. A PO permite que classes herdem um estado e comportamento comumente utilizado em outras classes. Beleza, pessoal? Galera, aqui nós temos um esquema, ok? Nós temos a superclasse cliente, que contém os atributos código e endereço, que são públicos. E contém o método localizar endereço, que é público também. Cliente físico e cliente jurídico são subclasses, porque eles, olha aqui o símbolo da herança, beleza? Eles herdam de cliente físico e de cliente jurídico. Então, o que eu posso dizer sobre isso? Galera, tanto cliente físico quanto cliente jurídico herdam código e endereço como atributos e herdam, ok, o método localizar endereço. Além disso, cliente físico contém nome e CPF como atributos específicos de cliente físico e o método verificar CPF, perfeito? Então, o que acontece? Cliente físico, pessoal, contém então 4 atributos: código, endereço, ok? Nome e CPF, perfeito? E contém 2 métodos, um herdado, localizar endereço, e um que foi específico para ele, verificar CPF. Cliente jurídico é a mesma coisa, só que nós temos como atributos CNPJ e razão social. Além disso, ele contém mais 2 atributos herdados, como eu expliquei para vocês, código e endereço. Contém como método verificar CNPJ e além do localizar endereço que ele recebeu como herança. Beleza, pessoal? Uma coisa interessante também é o seguinte: quanto mais eu subo na minha hierarquia, mais eu tenho uma generalização. Ou seja, o cliente físico e o cliente jurídico, se eu subir na minha hierarquia, eles são clientes. Quanto mais eu desço na minha hierarquia, eu tenho especialização. Ou seja, eu vou ter objetos específicos de cliente físico, que são pessoas, e objetos específicos de cliente jurídico, que são empresas. Perfeito? Ok? Mas, se eu tenho, por exemplo, 3 clientes, né, não importa se é cliente físico ou jurídico, 3 clientes. Se eu tenho 5 clientes físicos e 6 clientes jurídicos, então, pessoal, quanto mais eu desço na minha hierarquia, menor a quantidade de objetos por subclasses. Porque quanto mais eu vou descendo, mais eu vou ter informações específicas, eu vou ter objetos de subclasses, de classes descendentes específicas, ok? Porém, quanto mais eu subo na minha hierarquia, pessoal, maior a quantidade de objetos nas superclasses, nas classes ancestrais. Olhem só, se eu digo que cliente físico é um cliente, então esses 5 objetos de cliente físico também são 5 clientes. Então, eu vou somar aqui 5. Se cliente jurídico é um cliente, então esses 6 objetos de cliente jurídico também são clientes. Então, eu tenho 3 mais 5, 8, mais 6, eu tenho então 14, ok, objetos. Só que, quanto mais eu desço na minha hierarquia, pessoal, mais informações eu vou ter, porque eu vou ter informações que foram herdados durante o decorrer, ok? Durante o decorrer aí da minha herança. E quanto mais eu subo na minha hierarquia, menor a quantidade de informação, porque eu vou ter informações, pessoal, apenas em relação às próprias classes lá em cima, perfeito? Por exemplo, cliente possui apenas 2 atributos e um método. Já cliente físico e cliente jurídico possuem 4 atributos e 2 métodos cada um. Então, o que acontece? Quanto mais eu subo, mais eu tenho generalização. Quanto mais eu desço,
mais eu tenho a especialização. Quanto mais eu subo, maior a quantidade de objetos. Quanto mais eu desço, menor a quantidade de objetos. Quanto mais eu subo, menor a quantidade de informação. Quanto mais eu desço, maior a quantidade de informação. Beleza, pessoal? Só uma pausazinha para poder saber aqui uma pergunta. Se for generalização, a superclasse herdará os atributos e métodos diferentes. Não, pessoal, a superclasse não herda atributos e métodos das subclasses. Quem vai herdar são as subclasses que vão herdar da superclasse. Perfeito? É o inverso. É igual a você... pessoal, é você abstrair a questão do mundo real mesmo. Ok? Se eu tenho meu pai e minha mãe, eu vou herdar deles, né? Aqui está eu, aqui na minha árvore genealógica, né? Então eu sou subclasse, eu sou uma subclasse do meu pai e da minha mãe. Eu vou herdar deles, e não o contrário. Entendeu? Ok, Lili? E outra hierarquia que eu uso bastante, pessoal, é mamífero, que é a minha superclasse, macaco, homem e baleia, que são subclasses, e homem, pessoal, é interessante porque homem é subclasse de mamífero, porém é superclasse de homem X, de X-Men, beleza? Ok? Então, quanto mais eu desço, mais eu vou especializar, quanto mais eu subo, mais eu vou generalizar. Ok, pessoal? Pessoal, a partir... Eu vou só voltar aqui. Vamos supor que mamífero, pessoal, tenha o método locomover-se. Só que mamífero, nós não definimos a definição, ok, a gente pode falar que é um método abstrato em mamífero, ok? Então, mamífero pode ser uma classe abstrata, porque possui um método abstrato chamado locomover-se, o que vai dar a oportunidade para as suas subclasses herdarem esse método abstrato e colocarem uma implementação, ok? Então, o que acontece? Macaco, pessoal, vai sobrescrever, locomover-se, dizendo que a locomoção de macaco é pulando de galho em galho, perfeito? O homem, por sua vez, vai pegar, locomover-se e vai andar, ok? Baleia, no caso, pessoal, vai nadar. Pessoal, concordem comigo que cada uma das subclasses herdou o método locomover-se de mamífero e sobrescreveu, dando uma implementação específica. Os objetos de macaco vão pular de galho em galho ao se locomover-se, os objetos de homem vão andar ao se locomover-se e os objetos de baleia vão nadar ao se locomover-se. Por exemplo, para homem X, pessoal, ele pode falar muito bem e fazer o seguinte: para homem X, ou um X-Men, ele vai voar, ok? Beleza? Pessoal, vejam que nós temos subclasses de uma mesma superclasse, onde os objetos dessas subclasses vão receber a mesma mensagem. Ou seja, eu vou falar o seguinte para cada um desses objetos: objeto.locomover-se. Mas, dependendo do tipo do objeto da superclasse, um objeto vai ter um comportamento diferente. Pessoal, é a mesma mensagem com comportamentos diferentes. Ou seja, olhem só o conceito de polimorfismo. O principal deles é a propriedade de duas ou mais classes derivadas, homem, macaco e baleia, de uma mesma superclasse, mamífero, responderem a mesma mensagem, locomover-se, ok? Só que cada uma de forma diferente. Homem andando, macaco é pulando de galho em galho e baleia é nadando. Ocorre quando uma subclasse redefine um método existente na superclasse, ou seja, quando nós temos métodos sobrescritos. Beleza, pessoal? Esse é o principal conceito de polimorfismo. Beleza? Galera, dê um ok aí se tá tudo ok, se o assunto está beleza, ok? Se a forma como estou passando para vocês, se está ok.
Então, vamos começar a brincadeira trazendo as questões de 2019, perfeito? Quanto aos conceitos do paradigma de orientação a objetos, é correto afirmar que, galera, vamos pegar cada uma dessas letras e marcar certo ou errado para cada uma delas, do estilo CESP, beleza? Porque cada uma delas, eu faço isso nos meus cursos, porque é uma forma da gente poder ver os erros ou os acertos, ok? Da questão do texto da letra. Então eu transformo essas letras, né, como se fosse uma questão adaptada na forma certo ou errado, ok? E isso é importante porque faz com que a gente possa aprender de uma forma mais didática cada uma dessas letras. Vamos lá. Por meio do conceito de polimorfismo, é possível a definição de vários métodos ou funções com o mesmo nome, porém com diferentes assinaturas. Essa característica de conceito de polimorfismo é denominada de delegação. Pessoal, lembro lá que eu falei para vocês, que eu tinha dito para vocês que o principal conceito de polimorfismo vem de métodos sobrescritos. Perfeito? Sobrescritos. Esse é o principal conceito, é o chamado de polimorfismo puro, universal, verdadeiro e tal. Só que, pessoal, há autores que falam que existe um polimorfismo que vem de métodos sobrecarregados. Esses métodos, pessoal, possuem o mesmo nome, por exemplo, soma, porém com número e tipos de parâmetros diferentes. Então, pessoal, esse polimorfismo é o ad hoc, é o estático, é o ad hoc do tipo sobrecarga, ok? Há autores que falam que polimorfismo de sobrecarga, ele é um polimorfismo, ele é um tipo de polimorfismo, ok? Então, o erro dessa questão é que não há esse polimorfismo de delegação. Ok? Delegação é um conceito que vem lá da parte de relacionamento de classes, lá na parte de composição. Aqui, pessoal, o que nós temos, quando nós falamos de definição de métodos ou funções com o mesmo nome, porém com assinaturas diferentes, ou seja, com número e tipos de parâmetros diferentes. Isso é um polimorfismo ad hoc de sobrecarga. Beleza, pessoal? Mas nós estudamos isso no nosso curso e eu explico para vocês a diferença. Porém, pessoal, fiquem na cabeça de vocês que o principal conceito de polimorfismo se dá através, né, que ele é uma consequência direta da herança e acontece com os métodos sobrescritos, ok? Perfeito? Então, esse é o principal conceito de polimorfismo. Por meio do conceito da herança, uma subclasse é capaz de reutilizar os métodos e atributos, beleza, de uma superclasse, como nós vimos lá em duas hierarquias, né, de cliente e mamífero. Desde que esses métodos e atributos estejam encapsulados, ou seja, suas visibilidades estejam como private. Pessoal, não. Se uma superclasse contém um atributo ou um método private com símbolo de menos, então esses membros da superclasse não serão herdados por suas subclasses. Beleza? Não serão herdados. Nós temos também outros tipos de modificadores de nível de acesso, né, que nós temos. Primeiro é o private, ok? Depois nós temos o público, nós temos o protegido e nós temos o pacote. Galera, o private, ele impossibilita que uma subclasse possa herdar de forma direta um membro, no caso, um atributo ou método, da sua superclasse que estejam com private, ok? Também está errado aqui o texto da letra B. Uma classe definida como abstrata, galera, uma classe abstrata é uma classe normal,
Porém, você não pode criar objetos diretos a partir dela. Então, são classes que podem conter métodos abstratos. E esses métodos abstratos eles não possuem implementações. Se uma classe abstrata tem um método abstrato, então as suas subclasses vão herdar, né, da classe abstrata esse método abstrato e vão dar uma implementação específica. Perfeito? Então é isso o conceito de classe abstrata. Uma classe definida como abstrata é uma classe que define os seus atributos e métodos para que sejam herdados por uma outra classe que irá implementar os seus métodos. Em uma classe abstrata não é possível a implementação dos seus métodos, somente cabeçalhos. Galera, nós temos aqui alguns pontos interessantes sobre a questão. Uma classe definida como abstrata, ela é criada especificamente para ser uma superclasse em uma hierarquia de classes, ok? É uma classe que define atributos e métodos para que eles sejam herdados por outra classe. Só que essa classe que vai herdar, essa subclasse, ela terá que implementar os métodos abstratos. Ela pode reimplementar outros métodos concretos, que são métodos com implementações dentro de uma classe abstrata? Pode. Porém, o que nós temos que ter como contrato é que as subclasses possam implementar os métodos abstratos herdados de suas superclasses, que no caso aqui, pessoal, é uma superclasse abstrata, ok? Em uma classe abstrata, é possível sim, pessoal, você ter métodos implementados. Você pode ter em uma classe abstrata, pessoal, métodos abstratos e métodos implementados. Você pode até, inclusive, ter em uma classe abstrata apenas métodos implementados. Ou, em uma classe abstrata, ter somente métodos abstratos. Uma interface, que é uma estrutura bem próxima também de classes, uma interface, pessoal, é uma estrutura que só possui métodos abstratos, nenhum implementado. E uma classe dita concreta, ela só tem métodos implementados. Então, a classe abstrata é como se fosse um meio termo entre classes concretas e interfaces. Beleza, pessoal? Ok? Mandem um ok aí, pessoal, por favor. Mas estou vendo aqui que vocês estão acompanhando as questões e marcando certo ou errado aqui junto comigo. Ok? É um bom sinal. Em uma interface, definimos comportamento de métodos sem implementar. Olha aí, pessoal, acabei de falar que em uma interface nós só temos métodos abstratos, sem implementação alguma. Por meio da interface, podemos definir o que um objeto obrigatoriamente deve fazer e não como ele faz. Esse é a principal utilização, pessoal, da interface. Ok, pessoal? Bom, Lili, só voltando aqui para você. Para você e para os demais, né? Uma classe abstrata, Lili, é o seguinte, é uma classe que ela é criada para ter o objetivo de ser uma superclasse, ok? Ela vai ser uma superclasse que pode conter definições de métodos sem implementação, ou seja, métodos abstratos. E as suas subclasses, dessa superclasse aqui, perfeito? Vão herdar esse método abstrato, só que eles vão dar implementação. Beleza? É apenas para você criar, uma classe geral, ok? Uma classe geral para uma hierarquia de classes. Mas uma classe abstrata, ela não pode ter, você não pode criar objetos, você não pode instanciar uma classe abstrata de forma direta, ok? Nem as interfaces podem ser instanciadas, nem as classes abstratas, apenas as classes concretas, ou seja, as classes que possuem todos os métodos implementados. Ok, pessoal? Guilherme, a interface, a estrutura dela é bem próxima de uma classe, é bem próxima, ok? Ela não chega a ser uma classe totalmente,
Porque uma classe, por exemplo, em uma classe a gente pode ter atributos de instância. Nas interfaces nós não temos atributo de instância, pessoal. Só temos atributos estáticos final, ok? Que você não pode modificar a informação desses atributos. E você vai ter somente métodos abstratos. Então é uma estrutura bem enxuta, é bem diferente, é bem próximo de classes, mas acaba sendo diferente, beleza? Continuando, pessoal, em uma classe, quem implementa uma classe abstrata deverá obrigatoriamente redefinir os métodos e atributos que herdou. A classe que implementa a classe abstrata não pode definir seus próprios atributos. Pessoal, nós temos aqui alguns erros. Uma classe dita concreta ela não implementa uma classe abstrata. Quando eu digo interfaces, uma classe implementa várias interfaces. Só que uma classe vai herdar de outra. Perfeito? Então, uma classe concreta vai herdar de uma classe abstrata, ela não implementa. O verbo implementar é em relação às interfaces, ok? Deverá obrigatoriamente redefinir os métodos abstratos que foram herdados da classe abstrata. Então, a subclasse concreta vai herdar da superclasse abstrata e, se essa subclasse é concreta, então significa dizer que a subclasse herdou os métodos abstratos da sua superclasse abstrata e redefiniu, colocando uma implementação. Perfeito? Não em relação aos atributos, e sim aos métodos abstratos. A classe que herda a classe abstrata, ela pode sim ter seus próprios atributos e métodos, sem problema algum, pessoal. São informações mais específicas da subclasse. Nós não temos essa questão de subclasses ou classes descendentes não terem como definir seus próprios atributos e métodos. Eles podem sim, como nós vimos na parte de cliente jurídico e cliente físico. Cada um deles, eles herdaram da sua superclasse cliente, porém, cada uma das subclasses definiram os seus atributos e o seu método específico, ok? Vamos lá, pessoal, vamos marcar aqui também certo ou errado no estilo CESP. A sobrescrita permite que, em uma mesma classe, nós tenhamos vários métodos com o mesmo nome, mas com assinatura diferente. Pessoal, sobrescrita acontece quando uma subclasse herda um método da sua superclasse e dá uma implementação específica dentro dela, da subclasse, contendo o mesmo nome e a mesma quantidade de parâmetros e os mesmos tipos de parâmetros. Então, isso é sobrescrita. Agora, quando você tem vários métodos numa mesma classe, com o mesmo nome, porém com número e tipo de parâmetros diferentes, então você não tem sobrescrita, e sim sobrecarga. Sobrecarga. Beleza? É só você lembrar que você está sobrecarregando algo. Então você vai ter vários métodos com o mesmo nome, porém com número e tipos de parâmetros diferentes. Objetos são instâncias de uma classe. Pessoal, classes são categorias de objetos, ok? Instanciar uma classe é criar um objeto. Um objeto é uma instância de classe, que possui atributos e operações definidos nessa classe. Então, quem é a estrutura onde eu defino os atributos e os métodos de um objeto, de um conjunto de objetos? Uma classe. Então, pessoal, questão totalmente correta. Os objetos são instâncias de uma classe, que possuem atributos e operações definidos nessa classe, ok? Superclasse é uma especialização de um conjunto de classes através de herança. Galera, se eu tenho uma superclasse e eu tenho várias perfeito?
que herdam da minha superclasse. Quanto mais eu desço, mais eu tenho uma especialização. Quanto mais eu subo, mais eu tenho a generalização. Então, esse texto está errado, porque quem é a especialização é a subclasse. A superclasse é uma generalização, é o contrário, ok? Tome sempre cuidado com isso. A sobrecarga possibilita que o mesmo nome possa ser utilizado em diferentes métodos em uma mesma classe, desde que, por exemplo, as quantidades de parâmetros sejam diferentes. É o que eu expliquei para vocês na diferença de sobrecarga e sobrescrita na mesma questão no primeiro item lá, ok? Então, se ele tem vários métodos com o mesmo nome, porém com o número e tipos de parâmetros diferentes, nós temos a sobrecarga. Perfeito, pessoal? Classe encapsula dados para descrever o conteúdo de alguma entidade do mundo real. Pessoal, se eu tenho uma classe chamada professor e tenho, por exemplo, que professor, a classe professor definiu como atributo nome. Ou seja, cada objeto da classe professor vai ter um nome para o seu dado, né, chamado nome. Então, se eu tenho um professor chamado Rogério, eu vou ter o nome Rogério, perfeito? Se eu tenho um professor chamado Joses, ele vai ter o nome de Joses, ok? Ou professor Leandro, ok? Nome Leandro. Então, pessoal, vejam que a partir de uma mesma estrutura que categoriza tipos de objetos, vamos vamos descrever atributos de instância, ou seja, cada objeto a partir da mesma classe terá a sua própria informação no seu atributo de instância. Ok? Então, gabarito correto. Ok, pessoal? Galera, uma questão bem interessante que é como eu falei para vocês. Vejam que várias vezes nós estamos citando aqui herança e polimorfismo. E isso nas questões de 2019 que eu consegui catalogar para vocês. Pessoal, nós temos aqui da banca IADES, nós temos o quadrilátero, que é uma superclasse. E o retângulo, pessoal, é uma subclasse, porque o retângulo extende, ou seja, extende de quadrilátero. Se eu desço, eu especializo. Se eu subo, eu generalizo, ok? Quadrilátero, pessoal, possui como dois atributos protegidos, ou seja, eles são específicos para serem visíveis para as suas subclasses de quadrilátero, altura e largura do tipo double, ok? E possui também aqui quadrilátero, pessoal, construtor, que é um método especial que contém o mesmo nome da classe. E esse construtor, pessoal, tem dois atributos, dois parâmetros, alt do tipo double e larg do tipo double também. Eles vão inicializar os atributos de instância altura e largura, perfeito? Temos set e get para altura e para largura. Pessoal, quando nós temos atributos, ok? Quando nós temos atributos protegidos ou até mesmo privados, nós utilizamos bastante esses métodos que são acessores e mutantes. No caso, os acessores são os gets da vida, seguido aí do nome do atributo, e os sets da vida, seguido aí do nome do atributo. Os getSet, pessoal, são... Lembro lá que eu falei da questão do encapsulamento, que as informações de atributos de instância devem estar sob controle do próprio objeto. E o objeto vai oferecer para o exterior, para os outros objetos, métodos que possam ser chamados via mensagem, para que esses métodos
saibam trabalhar com os atributos do objeto que está sendo chamado. Perfeito? Ok? E então, pessoal, o retângulo vai estender de quadrilátero. Então, o retângulo, ele é uma subclasse. Além de altura e largura, retângulo tem uma área. Só que ele colocou aqui como private. Ok? Retângulo, pessoal, tem o construtor, ok? O método aqui é, aliás, um método especial chamado retângulo, que contém dois parâmetros, alt e double, alt e larg do tipo double. E, pessoal, de uma forma indireta, ou até mesmo de uma forma direta também podemos fazer, os construtores das subclasses vão chamar os construtores das suas superclasses, ok? Isso aí é uma discussão que eu não vou entrar muito aqui no mérito, mas isso acontece, perfeito? Ok? Além dos set altura, get altura, set largura e get largura que retângulo herdou do quadrilátero, retângulo contém calcular e retornar área, que é um método que, quando for chamado, ele vai retornar um valor double. Perfeito? Ok? Só que retângulo, pessoal, não vai herdar o construtor, os construtores da sua superclasse. O retângulo, ele vai apenas utilizar o construtor da sua superclasse quadrilátero. Ok, pessoal? Deixa eu só ver como está o método, o chat aqui. Ok, é isso mesmo, Emanuel. A sobrecarga é quando nós temos o mesmo nome, porém com um número e tipos de parâmetros diferentes. E a questão é que se dá que, às vezes, essa questão da quantidade de parâmetros, os parâmetros em si, eles acabam dizendo que são assinatura. Outros autores dizem que a assinatura é o completão mesmo, desde o nome até os parâmetros, beleza? Mas saibam que, se vier dessa forma, como nós respondemos nas questões anteriores, está tudo tranquilo, tudo dentro aí das conformidades, ok, pessoal? Então vamos lá, pessoal. A partir dessa explanação que eu fiz dessa questão, vamos lá continuar a nossa brincadeira. O atributo altura da classe quadrilátero possui nível de acesso protegido. Pessoal, tá aqui, ó, altura. Olha aqui o cerquilha, ele é protegido. Perfeito, ok. O construtor da classe quadrilátero é privado. Pessoal, quadrilátero, tá aqui um maisinho, porque aqui tá um pouco, não dá pra gente ver direitinho, mas na hora da prova aparece para vocês. É um maisinho, ok? Ele não é privado, ele é público. Ele é público, ok? O método área da classe retângulo é privado. Pessoal, não é método, é atributo. Não é método área, é atributo. Beleza? A classe quadrilátero é uma classe derivada da classe retângulo. Pessoal, é o contrário. É o contrário. Quem é a classe derivada, quem é a subclasse é retângulo. Quem é a classe mãe, a superclasse é a classe quadrilátero. Beleza? A classe retângulo não possui o método get largura. Pessoal, como no caso get largura de quadrilátero é público, se ele fosse private, por exemplo, então get largura não poderia ser dado por retângulo. Mas como ele está aqui público, ok? Então, get largura pode ir, né? Ele pode ser dado por retângulo. Ok? Ele possui sim o método get largura que ele herdou da sua superclasse. Qual é a forma correta de se criar uma classe que não poderá ser instanciada, mas ainda poderá ser reutilizada? Pessoal, como eu expliquei para vocês sobre as classes abstratas, elas não podem ser instanciadas diretamente, mas elas servem para você jogar a informação, ok?
mais geral para uma hierarquia de classes. Então, para que eu possa utilizar, para que eu possa gerar uma classe abstrata, por exemplo, na linguagem Java, eu digo que ela é pública, por exemplo, né? Public é abstract class, nome da classe. Então, aqui no caso, pessoal, o nome da classe, né, o nome daqui da a nossa classe, o nome da classe, ela é uma classe pública e abstrata. Perfeito? Ok? Então, seria a letra A, nosso gabarito. Outra questão de 2019, também da FCC, ok? Deixa eu ver aqui. Não, agora começando aqui da FCC, perfeito? Então, o que acontece, pessoal? Nós temos conta que possui dois atributos protegidos, ou seja, que eles podem ser herdados por suas subclasses. Saldo, do tipo double, e número, do tipo int. Conta, pessoal, possui o construtor conta, que contém dois parâmetros, cliente do tipo cliente e número do tipo int. Perfeito? Nós temos o getSaldo, aqui o maisinho, público, que retorna double, e nós temos o método aplicarValor, que não retorna nada, void. Perfeito? Ok? Temos duas subclasses. Aqui nossa superclasse, e nós temos duas subclasses. Conta corrente e conta poupança. Conta corrente, pessoal, além de saldo e número, contém informações mais específicas, como limite e juros, ambos private e do tipo double. Perfeito? Só que conta corrente, galera, ele herdou essa subclasse, herdou o aplicar valor de conta, só que ele sobrescreveu, a subclasse sobrescreveu. Vejam que é a mesma assinatura, o mesmo nome e a mesma quantidade de parâmetros, ou seja, zero, né? Então, isso aqui, pessoal, significa sobrescrita. Provavelmente, a conta corrente vai dar uma implementação mais específica do método aplicar valor. Conta poupança é a mesma coisa. Herdou saldo e número e contém como informações mais específicas, ok? Aniversário e rendimento, ambos private. Só que aniversário do tipo date e rendimento do tipo double. E conta poupança também sobrescreve, pessoal, o aplicar valor, o método herdado aplicar valor. Então vamos contar aqui quantos atributos e métodos cada classe tem. Pessoal, conta contém dois atributos e dois métodos. Perfeito? Conta corrente, galera, contém dois atributos herdados e mais dois específicos. Então, contém quatro atributos. E contém o getSaldo, que ele herdou, e o aplicarValor, que ele sobrescreveu. Ou seja, dois métodos. Conta poupança é a mesma coisa. Contém os atributos herdados de conta, mais dois específicos. Então, quatro atributos. E conta poupança herdou o getSaldo e sobrescreveu o aplicarValor. Então, tem dois métodos. Perfeito? Ok? Galera, vamos fazer o seguinte, vamos deixar rapidinho, a gente vai fazer uma pausazinha de 1 minuto e meio, é rapidinho, só para a gente tomar uma água e um cafezinho. A gente já volta e a gente vai fazer uma série de questões sobre essa estrutura que eu falei para vocês, perfeito? Daqui a pouco a gente volta e vamos mandar ver nessa parte. Ok, galera? Então, daqui a pouco a gente volta.
E aí, pessoal, beleza? Galera, vamos continuar aqui a nossa jornada. Pessoal, no chat o pessoal perguntou, professor, o método conta, né, aquele método especial que é o construtor da superclasse conta, ele é herdado? Pessoal, não. Na verdade, os construtores, não, eu digo que são métodos especiais que contêm o mesmo nome da classe. Porém, pessoal, a gente não chama de uma forma específica como se fosse método, ok? A gente chama como se fosse realmente construtor mesmo. Os construtores, pessoal, das classes, independente de se tem questão de herança ou não, os construtores das classes são formas especiais. Cada construtor que você definir para a sua classe é uma forma de você conseguir instanciar a sua classe, perfeito? Eu explico isso nas definições de classes, ok? Quando nós estamos estudando na parte de PO. E os construtores são formas de você instanciar a sua classe. Os construtores de uma superclasse não são herdados por suas subclasses. As subclasses têm que, de forma implícita ou explícita, chamar os construtores das superclasses. Para quê? Por que eu digo isso? É porque, como no caso, um objeto de uma subclasse é um objeto de uma superclasse, então, quando eu instancio uma subclasse, é como se eu estivesse instanciando também, de forma indireta, uma superclasse. Então, é como se fosse um objeto dentro de outro objeto. O objeto maior é da subclasse e o objeto lá dentro é da superclasse. Então, por isso que eu preciso que na definição da subclasse, eu tenho que chamar o construtor da superclasse para criar aquele objeto lá dentro, ok? E isso eu explico isso de uma forma mais didática para vocês entenderem. Mas os construtores, pessoal, não são herdados pelas subclasses, beleza? Então vamos voltar aqui para a parte da questão sobre essa questão aqui dessa hierarquia. Um objeto é uma propriedade de uma classe. Pessoal, quando eu defino uma classe, eu defino atributos e métodos que são utilizados aí, são, vamos dizer assim, informações que cada objeto vai ter, ok? Então, os objetos, a partir da classe professor, ok? A partir da classe professor, por exemplo, vai ter o nome, irão ter um nome específico e os métodos que vão ser definidos pela classe. Os atributos, pessoal, eles vão representar propriedades, estados dos objetos. Os métodos vão representar comportamentos. Então, quando eu digo propriedade, ok? Propriedade, então isso me remete a atributo. Então, não é um objeto, não é a definição de objeto. Um atributo é uma propriedade definida na classe e é composta, ok? É composto por nome, tipo de dado, visibilidade, ou até mesmo um valor inicial padrão, como o atributo, não o objeto, limite da conta corrente. Olha só, pessoal, limite. Pessoal, já aqui eu consigo matar aqui, não é objeto, é atributo. Perfeito? Não é objeto. A definição que a letra A está me trazendo é de atributo e não de objeto, ok? Só vendo aqui, pessoal, rapidinho aqui. Pessoal, os métodos getSets são contados, sim, na superclasse. Se eu tenho os getSets definidos na minha superclasse, eu vou contar lá dentro. Agora, os getSets, ok? Os getSets... Pessoal, é só vocês verem os métodos. Aí vocês vão contar, ok? Vocês vão contar a quantidade de métodos que tem na superclasse e o que pode ser dado nas suas subclasses, ok? Beleza? Bom, o que mais?
E galera, como eu falei para vocês, construtor a gente não conta. Os get sets, eles não são definidos de forma automática. Você que tem que definir nas suas classes, ok? Você que tem que definir. Então, você não, se não tem na estrutura lá da sua, no seu diagrama de classe, se uma classe contém apenas o get alguma coisa, get conta, então é só get conta. É você que define os set gets. O programador ou o analista que vai definir. Então não existe de uma forma automática para cada classe get sets. Você que define, entendeu? Então, se no seu projeto você não precisa fazer um set, algum atributo, somente o get, então faça somente o get. E aí você conta um método. Ok? Beleza? E nós não contamos os construtores como métodos, pessoal. Os construtores não são contados como métodos. Os construtores são métodos especiais para você utilizar para criar objetos a partir de uma classe. Perfeito? Ok? Então, vamos lá, galera. Vamos lá para a gente poder ir para frente, porque senão a gente não consegue matar, porque ainda tem padrões de projeto. Vocês entenderam aqui o texto aqui da letra A, porque ela está errada, ok? No caso, nós vimos que o conceito não é de objeto, é de atributo. Ok, pessoal? A visibilidade de um objeto é definida pelos símbolos de público, privado ou protegido. Assim, o objeto getSaldo, pessoal, já vimos aqui que getSaldo não é um objeto. getSaldo é um método definido em uma classe que, quando eu tiver um objeto a partir dessa classe, eu posso ter outro objeto chamando esse primeiro objeto através do envio de mensagem, objeto.getSaldo. Então, getSaldo não é um objeto, pessoal. Ele é um método. Ele é um método. Então, o texto está citando um método. Então, vamos ler novamente. A visibilidade de um método é definida pelos símbolos de mais, menos ou cerquilha. No caso, público, privado ou protegido. Eu também posso aplicar para atributos. Beleza? Assim, o método getSaldo tem a visibilidade protegida. Pessoal, não. O getSaldo lá, ele está público. Olha aqui o maisinho. Ele está público. Protegido se fosse cerquilha. Ele está público. Outro erro. Indicada pelo sinal de mais. Público. Sinalizando que o objeto, aliás, o objeto não, o método é acessível somente pela própria classe. Não, pessoal, não. Então, nós temos vários erros aí nessa questão. A visibilidade de um método é definida pelos símbolos de público, né, mais, o menos, que é privado, e o cerquilho, que é protegido. Assim, o método getSaldo tem a visibilidade pública, como nós vimos lá no na nossa diagrama de classes da questão. Indicada pelo sinal de mais, de adição, sinalizando que o método é acessível a qualquer classe, não apenas a classe que contém aquele método. Ok? Beleza? Os atributos são funções. Pessoal, como eu falei para vocês, os atributos, eles representam as propriedades, o estado dos objetos. Já os métodos representam o comportamento, as funções. Então, nós podemos chamar de métodos, funções, operações. Tudo isso, pessoal, vão representar comportamento do objeto. Essas definições de atributos e métodos, nós descrevemos nas classes. Mas essas informações vão representar propriedades e estados dos objetos. E os métodos vão representar, ok, o comportamento dos objetos. Ok, pessoal? E nós podemos chamar de métodos, funções, operações, serviços. Mas, dentro do meu curso, que eu falo sobre a PO, eu falo de uma diferenciação interessante sobre operação e métodos. Beleza?
Então, não são os atributos que são funções. Quem define as funções, ações, são os verbos, são os métodos, perfeito? Então, os métodos são funções, ações ou comportamentos que podem ser aplicados a objetos. Esse texto aqui até ficou estranho mesmo, mas já sabe que o texto está errado. Os métodos estão relacionados aos verbos, como aplicar valor. Então, pessoal, não são atributos, são métodos. Gabarito errado. Polimorfismo ou ocultação de informações. Pessoal, quando nós estudamos naquela parte de conceito-chave, nós vimos a questão de ocultação de informações. Então, nós estamos falando de encapsulamento e não polimorfismo. Encapsulamento ou ocultação de informações é uma técnica que consiste em separar aspectos externos dos internos da implementação de um objeto. Isto é, determinados detalhes, por exemplo, atributos de instância, ficam ocultos aos demais objetos e dizem respeito apenas ao próprio objeto. Ok, pessoal? Encapsulamento. O método aplicar valor é o mesmo na superclasse conta, perfeito, e nas subclasses conta corrente e conta poupança, porque possuem a mesma assinatura. Mas sua implementação e seu comportamento nas subclasses são diferentes, porque nós tivemos a sobrescrita. Podemos identificar isso através do nosso diagrama de classe, onde as subclasses contêm a definição do mesmo método lá dentro das subclasses. Provavelmente, cada subclasse vai dar uma implementação, um comportamento mais específico, diferente das outras subclasses. A diferença encontra-se no processo de cálculo dos juros e de rendimentos das respectivas aplicações. Então, no caso, pessoal, nós temos o texto correto, porque nós estamos falando de métodos sobrescritos, que é o principal conceito de polimorfismo, ok? Perfeito? Um técnico, ao utilizar o ML 2.0, deve atentar que os atributos e operadores de uma classe, e operações, né? Ele fala operadores, de uma classe exibem propriedades de visibilidade, sendo correto que o nível de visibilidade... Galera, aqui é uma questão apenas para a gente poder revisar. Se eu tenho um atributo ou um método público, então esse atributo, esse método, ele pode ser visto em todas as classes do meu sistema. Então nós podemos aplicar a sistemas. Então, se eu tenho dentro de uma classe um atributo, ou se eu tenho um método público, então todas as classes do sistema podem ver. Beleza? Agora, se eu tenho um atributo ou um método privado, então isso é aplicado apenas para visibilidade a nível da própria classe. Perfeito? Ok? Se eu tenho um atributo ou um método protegido, isso, pessoal, vai fazer com que eu tenha informações da minha classe que sejam disponibilizadas apenas para minhas subclasses dessa classe. Então, eu aplico para uma hierarquia de herança. Ok? Agora, se eu tenho pacote, perfeito? Para atributo ou método, ok? Se eu digo que um atributo ou um método é nível e pacote, então isso aqui eu aplico, né, um atributo ou um método de uma classe, então as classes do mesmo pacote poderão visualizar esses atributos. Então eu aplico a pacotes. Beleza, pessoal? Então, público, sistemas, privado, classe, protegido, herança, pacote, pacote. Ok? Vamos lá. Letra A, protegido, árvore de herança. Perfeito. Matou. Pacote,
a sistemas? Não, é público. Privado a pacotes? Não, é pacote também, ok? Público a classes? Não, pessoal, aqui é privado. Privado a sistemas? Não, aqui é público. Beleza, pessoal? Então aqui eu corrigi para vocês. Ficou, no caso, a letra A, que é protegido, nós aplicamos para herança. Ok? Os outros sistemas é público, pacotes é pacote, classes é privado, sistemas é público. Beleza? Ficou mais ou menos, né? Ficou mais ou menos diferente aí, né? A gente acaba que essa questão ficou um pouco, né? Porque a gente foi aqui público para classes. No caso, pessoal, seria privado para classe. No caso, no singular. Realmente essa questão ficou um pouco confusa, mas por favor, lembre-se da minha analogia que eu faço aqui. E aí vocês conseguem matar essa questão, perfeito? Ficou aqui difícil vocês, a gente viu que várias pessoas marcaram a letra D aí, mas galera, a gente tem que ter um pouco de cuidado, de calma na hora de responder essas questões aqui da FCC, beleza? Vamos lá, pessoal, estamos aqui na reta final. A delegação e a herança são recursos para reutilizar o comportamento. Galera, eu posso ter subclasses que vão herdar métodos de suas superclasses. Dessa forma, eu estou reutilizando o comportamento. Ou até mesmo, através da composição, galera, através da composição, eu posso fazer com que uma classe, né, uma classe, vamos supor, turma, possa reutilizar o comportamento, ok? Turma e aluno, por exemplo. Através da composição. A composição, pessoal, ela faz uma reutilização de comportamento através de delegação de trabalho. Então, tanto a herança quanto a composição, que no caso aqui troca-se delegação por composição, são formas de você reutilizar comportamento. Então, um texto aqui interessante é o seguinte: herança e composição são técnicas mais comuns para a reutilização de funcionalidade em sistemas OO, reutilização de comportamento. Composição estende uma classe pela delegação de trabalho para outro objeto. Só que, pessoal, tentem focar na composição de objetos do que na herança de classes. E isso trará para vocês várias vantagens que, em um tópico específico, lá na parte de herança, nós estudamos. Então, a composição de objetos que não violam o encapsulamento, por exemplo, ele é preferível em relação à herança de classes, que muitas vezes, por exemplo, uma subclasse pode violar o encapsulamento de sua superclasse. Por exemplo, se você tem numa sua superclasse atributos protegidos, as subclasses têm acesso a essas informações. Então é preferível a composição do que a herança. Porém, os dois, né, são recursos para reutilizar comportamento, funcionalidade. Ok? A serialização é necessária para o processo de especialização. Pessoal, no caso, seria a herança, né? A serialização é apenas um processo para você jogar as informações de um objeto em utilizando I/O, perfeito? Então, não é a questão da serialização que é necessária para um processo de especialização. Quando você fala de especialização ou generalização, é herança. Não tem nada a ver com serialização, perfeito? A generalização depende da composição. Pessoal, generalização e especialização são herança. Esses conceitos vêm da herança. Ok, pessoal? Polimorfismo depende da sobrecarga. Galera, o polimorfismo depende
principalmente de métodos sobrescritos. Ele não depende apenas da sobrecarga, porque é uma forma, é um polimorfismo mais atípico, ok? É um tipo de polimorfismo que a gente chama de ad hoc, estático. Ele não é um polimorfismo universal, verdadeiro, como o polimorfismo do principal conceito, que é o polimorfismo que vem dos métodos sobrescritos. Beleza, pessoal? Então, aqui está errado. Vamos lá, pessoal, marcar certo ou errado. Um método pode receber ou não parâmetros. Perfeito. E pode retornar valores. Exatamente. Um método ele é gerado para você ter ou não parâmetros. Você pode colocar lá os parâmetros. E esses parâmetros são utilizados para você gerar uma informação. E esse método ele pode ou não retornar valores. Por isso que ele falou que pode. Ok? Então ele pode receber ou não parâmetros e ele pode retornar valores. Uma classe sempre deve possuir atributos e métodos. Galera, e nesse ponto aqui, eu sempre falo para vocês, agora o sempre aqui é utilizado de uma forma correta. Tomem cuidado com sempre, nunca, toda vez, todos. Essas palavras-chave são gatilhos para que vocês possam julgar o texto de uma forma com mais cuidado. Se eu tenho, pessoal, uma superclasse e eu defini 3 atributos e 2 métodos, e eu tenho uma subclasse que eu não defini nada, somente ela herdou da sua superclasse. Bom, na minha subclasse, eu citei de forma específica um atributo ou método? Não, ele herdou. Então, nem sempre uma classe vai ter atributo e métodos. Nem sempre. Nem sempre você vai definir um atributo ou método de forma específica para uma classe. Porque se uma classe está em uma herança de classes e ela não for definida nada, então ela herdou de alguém. Beleza? Então, tome cuidado sobre essa questão de sempre, nunca, talvez. Se ela não tiver atributo e método... Pessoal, assim, claro que é muito estranho, assim, não tem um nome específico para isso, viu, Marcos? Não tem um nome específico para esse tipo de classe. É uma classe que não contém atributos ou métodos. Assim... Dá para você fazer? Dá, mas não tem serventia alguma. Na verdade, é só mesmo para você tentar fazer tentar responder as questões. Não vai ter serventia alguma uma classe que não tem atributos e métodos. Realmente, mas para a questão didática, podemos sim ter classes ou classes que não possuem nem atributos nem métodos. Mas ela não vai ter nenhum tipo de serventia se você fizer um projeto real, né? Vamos lá, pessoal. O polimorfismo trabalha com a redeclaração de métodos previamente herdados por uma classe. Galera, aqui no caso, essa banca, ela trouxe para essa questão o principal conceito de polimorfismo. Ou seja, ela trouxe que o polimorfismo vem da redeclaração de métodos sobrescritos, beleza? E esses métodos sobrescritos, eles são métodos que são definidos nas subclasses, porém, que eles foram herdados e redefinidos nas subclasses. Então, aqui, esse texto trouxe o principal conceito de polimorfismo. Exatamente, Marcos. Essa questão é interessante porque é coisa de examinador. Não tentem brigar com a banca, falar assim, mas por que eu iria ter uma classe sem atributos e métodos no meu projeto real? Pessoal, abstraiam isso. A melhor forma é vocês tentarem serem maleáveis o bastante para responder as questões sem ter esse tipo de briga. Eu já estudei com vários concurseiros da minha vida, a gente tinha vários grupos de estudo,
e várias vezes o pessoal fala assim, ah, mas isso não faz sentido na forma real, não sei o quê. E você vai chegar no momento que você fala, cara, infelizmente é o que acontece nas provas, e é isso. Então não tem como a gente ficar tentando brigar com o examinador. A melhor forma, pessoal, é vocês abstraírem, verem a questão do conceito do que é. Podemos ter classes assim? Podemos, sem problema algum. Vai ter serventia em algum projeto real? Não. Então, você passa para frente, ok? Então vamos lá, pessoal. Na orientação a objeto, existe basicamente 3 modos de visibilidade, que são eles. Galera, no caso, nós temos, se a gente for colocar, por exemplo, pela UML, temos o público, privado, o protegido e o pacote, ok? Porém, ele falou 3. Aí é só você procurar, né, desses 4 aqui, procura os 3. Público, protegido, privado, letra E. Mas temos o pacote também, que é definido, ok, pela UML. Ok, pessoal? Galera, eu vou pular aqui mais para frente, porque senão a gente não vai conseguir ver padrões de projeto, perfeito? Eu vou pular aqui, porque eu quero passar para vocês, né, falta aqui agora meia hora, e eu quero passar para vocês agora padrões de projeto, porque também é interessante esse ponto. Galera, depois que vocês estudarem a parte de PO, vocês vão se deparar com várias, né, quando vocês fizerem vários projetos aí no mundo real, ok? Então, vocês vão ter vários problemas, vocês vão se deparar com problemas recorrentes. Esses problemas recorrentes, eles foram catalogados, ok? Principalmente com o Golf, né, que é a gangue dos 4. Vários problemas foram catalogados, onde nós temos a questão do nome do problema recorrente, a situação que ele ocorre, ok? A forma de solução que você pode dar, perfeito? E os benefícios, as consequências da utilização desse nome, desse padrão, dessa solução. Para isso, pessoal, nós temos os padrões de projetos. Eles determinam nomes e motivações. Expõem soluções voltadas para um problema recorrente em sistemas OO, ok? Devem ser ilustrados com exemplos e dicas de implementação. Galera, e aqui eu faço um ponto importante. Apesar de você ter várias soluções para problemas recorrentes catalogados, ok? Soluções para esses problemas catalogados, ok? Que é problema masculino. Galera, apesar disso, essas soluções vão variar de programador para programador. Nós teremos exemplos de utilização, nós teremos dicas de implementação. Perfeito? Ok? Porém, pessoal, pode ser que o mesmo padrão seja implementado de uma forma diferente para um projeto X e esse padrão pode ser implementado diferente para um projeto Y. Há uma questão interessante que fala sobre isso, que ele fala o seguinte, se você utiliza o mesmo padrão de projeto em vários projetos diferentes, a codificação será a mesma. Não, pessoal, não. Eles podem chegar na solução final, ok? Porém, com codificação diferente. Aqui, vamos seguir o padrão, com exemplos, com dicas de implementação, perfeito? Com a solução voltada para esses problemas recorrentes, mas a codificação pode ser diferente de um projeto para o outro, ok? E então, pessoal, um padrão ele descreve um problema recorrente, qual sua solução, em que caso a solução pode ser aplicada e a consequência da adoção desse padrão. E nós temos seções que descrevem um padrão. A intenção do padrão, que descreve brevemente o problema e a solução, a motivação, que explica mais ainda o problema e a solução que o padrão torna possível,
estrutura de classe, mostra cada parte do padrão e como elas estão relacionadas. E exemplo de código, não é que você vai, né, copiar e colar. Você pode adaptar para o seu projeto. Exemplo de código em linguagem de programação populares que facilita a compreensão da ideia por trás do padrão. E galera, é nesse ponto aqui que eu quero passar para vocês as minhas dicas sobre os padrões de projeto. Principalmente os padrões GOF, né, que é Gangue dos Quatro. Perfeito? Nós temos os padrões criacionais, nós temos os padrões estruturais e nós temos os padrões comportamentais. Beleza? Os padrões estruturais abstraem ou adiam o processo de criação de objetos, fornecem um mecanismo de criação de objetos que aumenta a flexibilidade e a reutilização de código existente. Os estruturais preocupam-se com a forma de classes e objetos, como classes e objetos são compostos para formar estruturas maiores. Então, pessoal, é só você lembrar de composição. Explico como montar objetos e classes em estruturas maiores, mantendo as estruturas flexíveis e eficientes. Já os comportamentais, pessoal, tratam da questão de responsabilidade entre os objetos. Concentram-se nos algoritmos e atribuições de responsabilidades entre objetos. Cuidam da comunicação eficaz e da distribuição de responsabilidade entre objetos. E aí, galera, o que eu tenho para vocês? Padrões criacionais são padrões que tratam de criação de objetos. Padrões estruturais são padrões que tratam da composição de objetos para você montar estruturas maiores. Padrões comportamentais tratam de algoritmos e de atribuição de responsabilidades entre objetos. Então, com o estudo da PO, o nosso passo a mais é começar a entender esses padrões. E galera, esse conhecimento de padrão é interessante para quem quer ser um bom programador, ok? Só que aí nós temos que entender e saber quando um padrão é de criacional, estrutural ou comportamental. Nós temos os padrões criacionais Abstract Factory, Builder, Factory Method, Prototype e Singleton, ok? Os estruturais nós temos Adapter, Bridge, Composite, Decorator, Facade, Flyweight e Prox. Já os comportamentais, temos uma maior quantidade de padrões, pessoal. A cadeia de responsabilidade é Iterator, Observer, Strategy, Visitor, Interpreter, Command, Mediator, Memento, State e Template Method. E aí vem a minha dica, pessoal. Aí é a dica matadora, perfeito? Os padrões criacionais, galera, é o que tem menor quantidade de padrões. Então, vejam essa frase. Uma fábrica abstrata constrói um protótipo único. Perfeito? Uma fábrica, Factory Method, abstrata, Abstract Factory, constrói, Builder, um protótipo, Prototype, único, Singleton. Então, pessoal, peguem esse slide aqui que eu estou mostrando para vocês, imprimam ele, ok? E deixem do lado de vocês e comecem a responder as questões sobre padrões somente com esse slide aqui. Vocês vão ver que esse slide aqui vocês vão conseguir matar várias questões somente com esse slide sobre a parte de padrões de projeto. Padrões estruturais. A ponte adaptada é composta de decorações na fachada para o peso mosca se aproximar. Então, pessoal, aqui eu acabei forçando a barra, mas vamos lá. A ponte, bridge, adaptada, adapter, é composta, composite, de decorações, decorator, na fachada, facade, para o peso mosca, flyweight, se aprox, aí eu botei aqui, né, aproximar, perfeito? Para a gente poder forçar a barra, para a gente poder encaixar o prox, perfeito? Para a gente poder encaixar o padrão prox. Galera, se não for criacional, se não for estrutural,
é o quê? É comportamental. E acabou, pessoal. É isso. Então, se você está respondendo uma questão e ele fala, das questões abaixo, qual é o comportamental? Aí você vai, né, coloca lá a sua frase para criacional e estrutural, vai matando o que é criacional, o que é estrutural, vai cortando, até chegar um momento que você fala assim, a letra A é comportamental. E um abraço, pessoal. Vamos para frente. Não percam tempo nas minhas questões, não, por favor. Então, isso aqui é para vocês terem uma forma de memorizar. Claro que, com o passar do tempo que vocês respondem as questões, isso vai entrar no sangue de vocês. No começo, vai ser, não sei se vocês estão, vamos dizer assim, familiarizados com padrões de projetos, desse do GOF, por exemplo, mas, pessoal, a partir dessa dica aqui, vocês vão conseguir matar o que eu falo para vocês em relação aos padrões de projeto. Perfeito? Ok? Por favor, utilize esse padrão, pessoal, para que vocês possam matar várias questões. Vamos lá na frente que eu vou mostrar para vocês como essa dica é matadora. Pessoal, aqui é apenas uma forma de ilustrar o que eu falei para vocês. Uma fábrica abstrata, Factory Method e Abstract Factory, constrói, build, um protótipo único. Perfeito? 1, 2, 3, 4, 5 padrões. Ok? Uma ponte adaptada é composta de decorações, olha aqui as luzes, na fachada da ponte, para o peso mosca, o Eder Joffre, né, nosso famoso peso mosca aqui do Brasil, para ele se aproximar da ponte. Então, vejam aí que temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pessoal, dos 23 padrões, vocês pegaram 5 mais 7 padrões. Ou seja, vocês pegaram 12 padrões. O restante, pessoal, é comportamental. Ok? Então, vamos lá. De acordo com Gama, padrões de projetos são soluções reutilizáveis de software orientado a objetos. Considere as 3 afirmativas a seguir e depois informe a alternativa correta. Item 1. Padrões de projeto de criação são aqueles que abstraem o processo de instanciação de objetos. Pessoal, como eu falei para vocês, instanciar nós instanciamos classes para criar objetos. Então, os padrões de projetos de criação são aqueles que abstraem o processo de instanciação de classes. Perfeito? E não de objetos. Vamos desconsiderar isso, porque muitas vezes em questões, e até mesmo em enunciados, nós lemos instanciação de objetos. Não é instanciação de objetos. Um objeto é uma instância de uma classe. Instanciar, nós instanciamos uma classe para criar um objeto. Perfeito? Mas, ok, criação, instanciação de classes. Padrões de projetos estruturais se preocupam com a forma como classes e objetos são compostos para formar estruturas maiores e estruturas maiores. Padrões de projetos comportamentais se preocupam com algoritmos de atribuição de responsabilidade entre objetos. Comportamentais, responsabilidades. Beleza, pessoal. Então, os 3 itens estão totalmente corretos. Beleza? Então, matou, show de bola, vamos para frente. Padrões de projetos tornam mais fácil utilizar soluções e arquiteturas bem-sucedidas para construir software orientado a objetos de forma flexível e fácil de manter. Quais os padrões de projetos são padrões de projeto comportamentais? Pessoal, vamos lá. Command, Observer, Iterator. Galera, estão naquelas 2 frases que eu falei para vocês? Não estão. Então, letra A. Singleton é o protótipo único, Singleton. Então, é criacional. Visitor e State são comportamentais, porque eles não estão naquelas nossas 2 frases. Ok? Protótipo único é aquela primeira frase do padrão
criacional. Adapter, ponte adaptada. É padrão, são padrões estruturais. Então a letra B e a letra C vão embora. Memento é comportamental. Immediate também. Agora builder, construir. Construir protótipo único. É criacional. Vai embora a letra D. Proxy, lembra lá, pessoal, do aproximar, que eu falei para vocês? É estrutural. Singleton, ele é criacional, único, protótipo único. Decorator, ponte decorada, estrutural. Então, a única letra que contém padrões comportamentais é a letra A. As outras, nós vamos encontrar padrões criacionais e estruturais. Veja, pessoal, que vocês não precisam nem saber o que cada padrão faz. Basta saber que quem é a classificação de cada um e, através daquelas duas frases, vocês vão matar várias questões mesmo. E isso que eu estou falando para vocês é tiro certeiro, ok? Pessoal, eu não vou ler aqui esses enunciados para a gente poder economizar na análise da questão, perfeito? Mas, se for necessário, a gente volta aqui. Olha o que eu falei para vocês. 4 amigos, gangue dos 4. GOF, ok? Pessoal, qual o padrão de projeto que tem o propósito de assegurar o controle da quantidade de instâncias de uma classe? Pessoal, eu tinha falado para vocês lá no início do bloco anterior que podemos chegar numa situação onde eu quero que exista apenas uma classe dentro do meu projeto. Aliás, desculpa, eu quero que exista apenas uma instância de uma classe dentro do meu projeto. Ou seja, eu quero que apenas tenha um professor para todos os cursos do Gran Curso. Eu tenho apenas uma instância da classe professor. Então, dessa forma, eu posso utilizar um padrão criacional para controlar que eu tenha apenas uma instância, um objeto de uma classe. Então é singleton, protótipo único, né, que a gente até viu daquela parte lá da nossa frase criacional. Ok? Único, singleton, controle de quantidade de instâncias. Beleza? Então vejam que dá para matar várias questões de uma forma tranquila. Novamente aqui o texto. Galera, qual o propósito do padrão Observer? Pessoal, esse carinha aqui, ele é utilizado, por exemplo, lá no padrão MVC. E ele é utilizado quando um objeto muda de estado. E todos os seus dependentes são notificados, observadores, atualizados automaticamente. O Observe, pessoal, o padrão Observe, ele é utilizado lá no padrão MVC. Perfeito? Eu não vou entrar aqui muito em detalhe, porque senão a gente já vai acabar tendo que explicar cada um dos padrões aí, e não é o nosso foco. O nosso foco é responder ao máximo possível questões dentro do que eu expliquei para vocês com aquelas nossas dicas de memorização. Galera, aqui a FGV trouxe uma questão interessante, né? Que o governo federal, por meio do Banco Central, está desenvolvendo um sistema de possibilidade. Eu vou lá para o finalzinho, ok? Olha só, essa frase aqui. O primeiro padrão deverá garantir uma única instanciação para a classe taxa de juros. Única instanciação é singleton. Então, a partir daí, pessoal, já podemos procurar todas as questões que tem o primeiro padrão, singleton. O segundo padrão deverá definir uma família de componentes para cada plataforma e uma implementação que os instancie de acordo com a plataforma na qual a aplicação está sendo executada. Pessoal, vejam que ele está falando de instanciação também. Então, ele está falando de dois padrões criacionais. Perfeito? Por mais que eu não saiba qual é o segundo padrão, ele está falando de instanciação, que implementa, que instancie de acordo com a plataforma. Essa questão de controlar a instanciação de classes, isso são padrões criacionais. Perfeito? E então, eu vou procurar primeiro, né, que ele fala respectivamente, o primeiro padrão é singleton. Letra B, porque ele é o único que tem singleton, ok?
E, no caso, o Abstract Factory, fábrica abstrata, ele é criacional também. Então, eu vi que eu identifiquei que é uma única instanciação, singleton, perfeito? E o segundo padrão também trata de controle de instanciação. Então, é um padrão criacional. Letra B. Vejam, pessoal, que com pouca informação, nós estamos respondendo de forma tranquilaça várias questões de padrões de projetos. E olhem que esse assunto de padrões de projetos, eu como concurseiro e vários outros concurseiros, já rodamos bastante. Então, com essas dicas aqui matadoras, vocês vão conseguir sair na frente, ok? Pessoal, mais um texto gigante, eu não vou entrar no mérito aqui, mas vejam o seguinte. Galera, tá vendo esse texto aqui gigante? Ele continua aqui. Eu digo para vocês uma outra dica matadora. Não leiam esses enunciados. Não leiam. Apenas se for necessário. Pessoal, aqui nós temos um texto que fala o seguinte. Trata-se do padrão comportamental. Pessoal, foi necessário eu ler aquele tamanho daquele enunciado? Eu perder tempo naquele enunciado? Não, não foi necessário não. Vocês iriam até mesmo perder muito tempo precioso para chegar aqui no foco principal da questão e ele te perguntar, tá, qual é o padrão comportamental das letras abaixo? Então entendam comigo que é uma perda de tempo do enunciados se realmente for necessário para você responder a sua questão. Se não for, pessoal, passem batido. E uma outra dica, galera. Se você está aqui, você vai fazer a sua prova de redação no mesmo dia, no mesmo horário que sua prova objetiva. Perfeito? Que sua prova objetiva. Se na sua prova de redação falar o seguinte, pessoal, candidato, descreva sobre padrões de projetos. Olha só o texto desse enunciado, que é gigantesco. Galera, utilizem esses textos aqui de enunciados da prova objetiva nas redações de vocês. Não, também, vocês não vão copiar e colar, né, fazer um plágio descarado. Porém, pessoal, você já tem uma motivação muito boa, vamos dizer assim, você já tem uma base de texto interessante, com uma boa quantidade de linhas, para você fazer o seu texto. Claro que, se bater certinho o tema da redação com questões que tenham, ok, enunciados gigantes, como nesse caso aqui. E aí vem a minha dica matadora, que eu falei para vocês sobre os padrões de projeto. Pessoal, composite, ok? No caso aqui, é padrão estrutural. Uma ponte é composta de decorações. Adapter, uma ponte adaptada, estrutural. Factory, método, criacional. Fábrica abstrata. Prototype, protótipo único, criacional. Se não é estrutural, se não é criacional, é comportamental. Um abraço e vamos para frente, galera. Não, por favor, não fiquem tentando ser aí os heróis da resistência e tentar responder as questões com cada uma trazer a descrição de cada um dos padrões. Pessoal, utilizem essas dicas de memorização e vão para frente, ok? Padrão de projeto comportamental. Galera, ele falou um padrão de projeto comportamental. Eu preciso ler o restante? Não. Nesse momento, não. Então, vamos lá. Facade. Pessoal, ponte adaptada com decoração na fachada. Estrutural. Observer. Nenhuma das frases fala sobre observação. Então, aqui é comportamental. Perfeito. A letra B é nosso gabarito. Mas vamos continuar. Adapte, porque pode ser que nas letras nós tenhamos outro comportamental. Para isso, nós estamos cortando o que não são comportamentais, o que não são padrões comportamentais. Então, a letra A, pessoal, é estrutural.
A letra B é comportamental. A letra C fala adapter, ponte adaptada. Então, padrão e estrutural. Vai embora. Abstract Factory. Pessoal, fábrica abstrata constrói protótipo único. Então, Abstract Factory é criacional. Protótipo é criacional. Quanto mais, pessoal, vocês conseguirem cortar o máximo possível de letras para deixarem apenas os projetos comportamentais, como a questão está pedindo, mais vocês vão conseguir ter margem, né, a probabilidade de vocês acertarem a questão vai ser maior. Aqui no caso, pessoal, vocês mataram todos os padrões que não são comportamentais. E com isso, você ficou com a letra B. Então, a letra B, Observer, é um padrão de projeto comportamental que define a dependência de um para muitos entre objetos, de modo que, quando o objeto muda de estado, todos os seus dependentes são notificados e atualizados automaticamente. Observer. Pessoal, o uso de padrões de projeto leva à unificação de códigos utilizados em diferentes aplicações, perfeito? Que utilizam o mesmo padrão. Galera, como eu falei para vocês, quando você utiliza padrões de projeto, ele não necessariamente você vai ter mesmos códigos para os projetos que você está fazendo. Eu expliquei para vocês isso lá atrás, bem lá no início, sobre o estudo de padrões de projetos. Pode ser que os códigos sejam bem idênticos, porque você vai seguir as ideias do mesmo padrão de projeto. Pode ser? Pode. Porém, galera, é interessante que você tenha em mente que nem sempre você vai ter uma unificação de código padrão, porque você está seguindo o mesmo padrão de projeto de um outro projeto. Perfeito? Ok? Então, pessoal, é gabarito errado. Ok? Tem mais tempos aí? Deu aqui um... Pronto. Só para a gente poder matar aqui, galera. Um técnico está desenvolvendo uma aplicação onde existe um objeto X que contém informações importantes para outros objetos. De forma que, quando o objeto X mudar, né, os objetos deverão ser notificados. Pessoal, aqui é o Observer, beleza? Aí não vou entrar muito no mérito não, mas pronto. Finalizamos aí, então, as nossas dicas. Espero que vocês tenham gostado bastante, galera, do que eu passei para vocês. E espero também que o Gran Curso traga mais desses eventos, porque eu gosto bastante de passar para vocês, de uma forma geral, todas essas dicas que eu vou catalogando, que eu vou criando para vocês, né? E para que vocês possam, ao máximo possível, não se preocupar com as minhas questões, as questões que eu, com os assuntos que eu ministro. Quanto mais vocês ficarem com dicas e, claro, que vocês têm que ter uma boa memorização, vocês têm que ter uma boa base para vocês memorizarem, para ficar no sangue. Isso a gente tem que ter. Porém, pessoal, quanto menos tempo vocês conseguirem fazer as questões e passarem para a próxima questão, melhor ainda para vocês, ok? É isso que eu espero quando eu passo essas dicas. Elas são, às vezes, engraçadas ou até mesmo exageradas, mas no final, né, no final ali do processo, no final ali do resultado final, vocês podem ver que nos padrões de projetos, que é um assunto extremamente com vários detalhes, porque no caso são 23 padrões de projetos, e você saber cada detalhe de cada um deles, e quando você consegue responder essas questões, olha que eu peguei questão de 2019, cataloguei várias questões de 2019 e apenas com algumas dicas matadoras, aí 2 frases, vocês puderam matar várias questões junto comigo de uma forma tranquilaça, porque vocês viram que dá para matar através de eliminações. E aí vocês conseguem, pessoal, sair do outro lado, perfeito? Galera, é isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês possam estar nos acompanhando. O Gran Curso, agora no canal do Gran Curso,
aqui no YouTube tem vários eventos ao vivo, que no caso são várias aulas que são por cursos específicos para os alunos que possuem assinatura, mas as gravações elas ficam aí ao vivo para vocês. Por exemplo, estou gravando um curso de EJB, ok? E aí, no caso, se vocês quiserem acompanhar, só vocês se inscreverem aí no canal do YouTube, perfeito? Do Gran Curso, Gran Cursos TV. Se inscrevam, façam a notificação lá no sininho, perfeito? Para vocês receberem lá as notificações dos ao vivos que acontecem para vocês. E é isso, pessoal. Se vocês precisarem, entre em contato comigo, que eu posso aí ajudar vocês em alguma dúvida, em algum tipo de dica. E é isso aí. Galera, um abraço, obrigado por vocês terem participado e espero vocês em uma próxima oportunidade. Valeu, pessoal!